Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus para que Ele nos abençoe quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar no que está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Do versículo 1 em diante, a palavra de Deus assim nos diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quais são as promessas de Deus para nós? São vitórias espirituais, vitórias materiais, vida eterna na presença de Deus continuamente, bênçãos infinitas de tal forma que não podemos sequer imaginar, como diz a palavra. Palidamente entendemos o que será a bênção na presença de Deus. São essas promessas que nós temos, que aquele que permanecer até o fim será salvo, será vencedor. Se temos essas promessas, vamos nos purificar de toda a imundícia, de todo o pecado da carne, da imundícia, da sujeira do espírito, dos enganos, da malícia, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, no temor do Senhor. Então, aperfeiçoando a nossa santificação, santificação é separação, aperfeiçoando a nossa separação do mundo, das coisas terrenas, das coisas carnais, no temor de Deus, no temor do Senhor, no temor de Deus, temendo a Deus, fazendo tudo com amor, com sinceridade. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Ou seja, receba-nos em vossos corações. Por que existem barreiras ainda? Receba-nos em vossos corações. Vocês têm visto a nossa maneira de viver, o nosso testemunho, não é? Nós temos que olhar o testemunho de quem anuncia, temos que ver a vida de cada um, não só dos que anunciam, mas dos que estão ao nosso redor, buscar a santificação, a honra, e também ver a santificação e a honra nessas pessoas. Então nós a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Então, ainda que as pessoas nos vejam passando por tribulações, por angústias, por perseguições, ainda dentro de nós estamos em paz, temos a bênção de Deus. Nós, por fora combate, por dentro temores, mas sabemos das bênçãos de Deus e somos consolados. Superabundamos de gozo em todas as tribulações, porque passamos por Deus, passamos por Jesus Cristo. Todo esse sofrimento, essa luta que você também passa, meu irmão, minha irmã, é para ser fiel a Deus, é para servir a Jesus, é para dar testemunho para muitos que existe um povo sobre a face da terra, um povo diferente, um povo que tem zelo, tem desejo e pratica as boas obras, as obras do Espírito. Existe esse povo e você faz parte, por isso você tem que dar testemunho continuamente, não desanimar, seguir adiante. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Ninguém fica sem consolação, ninguém é só luta, só dor, só sofrimento. Todos nós passamos por tribulações e ela acontece na vida de todos os nossos irmãos em toda a face da terra. Mas Deus, que consola os abatidos, o nosso consolo não vem dos homens, não vem das coisas materiais. Nosso consolo, nosso conforto vem de Deus. E ninguém segura Deus. Quando Ele vai nos confortar e nos conforta, a bênção vem abundante, maravilhosa, transbordante. E nós nos alegramos, renovamos, levantamos a cabeça e vamos em frente, transmitindo esta mensagem de salvação e vivendo, principalmente vivendo em nossas vidas, as palavras de Jesus. Então Deus, que consola os abatidos,
nos consolou com a vinda de Tito. Essa consolação foi material, não é só o gozo do Espírito de saber que você está servindo a Deus e você está passando por todas essas tribulações porque você é fiel a Deus. Não, mas materialmente Deus também envia o conforto, envia o consolo, envia a vitória, prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, uma mesa farta, abençoada, mesa para saciar a nossa fome espiritual, para saciar o nosso desejo material também naquilo que for útil. Então nós temos todas essas promessas, sigamos em frente, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. E vem notícias, e sabemos que muitos irmãos estão em comunhão conosco, muitas pessoas estão também na mesma jornada, no mesmo caminho, na mesma trilha. Isso nos conforta, um anima o outro, um conforta o outro. Então aqui nós temos uma palavra maravilhosa de conforto, de consolação, de ânimo. E nós não podemos desanimar, temos que estar sempre olhando para o céu, não olhando para as coisas terrenas. Olhamos para as coisas terrenas para o nosso dia a dia, para a nossa vida material, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Vamos confiar em Deus, vamos fazer o que o Senhor Jesus Cristo nos revela, nos mostra, vivendo sempre em santificação, em verdade e justiça. Porquanto, ainda que vos constritei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Aqui nós, às vezes, falamos algumas coisas que entristecem as pessoas. E nós ficamos tristes também pela tristeza das pessoas. Mas a gente não se arrepende de dizer as palavras de Deus. Nós não podemos nos arrepender de ensinar o Evangelho e transmitir o que nós aprendemos. Ensinamos o que aprendemos, não vamos ensinar o que não sabemos. O Espírito nos dá a palavra porque estamos preparados para ouvir e para dizer também. Mas alguém fica entristecido com essas palavras às vezes, mas nós ficamos tristes quando sabemos isso. Tal pessoa ficou triste, tal pessoa ficou abatida, mas a gente se alegra, nós nos alegramos, porque essa tristeza é por pouco tempo. Logo essa tristeza se transforma em alegria, porque vem de Deus essa tristeza, porque a palavra diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então a pessoa fica entristecida, mas não tem dano nenhum, nem prejuízo espiritual, nem prejuízo material, porque não pegamos dinheiro de ninguém, não pedimos dinheiro para ninguém, nem coisas materiais, nem nada. Estamos falando da salvação de Deus e como viver em espírito e em verdade nesta vida terrena. E a pessoa ficou triste, mas logo essa tristeza se transforma em alegria, porque foi segundo Deus, Deus mostrando, olha, não é bem dessa forma que você está vivendo, e usa dos seus servos, das suas servas, para transmitir essa mensagem. E a pessoa que ouve, de momento pode ficar triste, mas depois vem a alegria, porque o Senhor conforta essa pessoa. Vem o Espírito Santo de Deus e cura as feridas, limpa de tal maneira que nem sinal mais não fica. Então nós damos graças a Deus por isso, porque a tristeza, segundo Deus, diz a palavra, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, se você está fazendo alguma coisa e o Senhor Jesus te corrige, Deus te corrige, mas essa tristeza depois ela se transforma em alegria, porque foi segundo Deus. E o que é segundo Deus? Para que serve? Para a salvação. Então, essa tristeza, segundo Deus, é para a salvação de todo aquele que crê. Ficou triste porque Deus corrigiu, porque Deus exortou, animou, não de uma forma que você pretendia, mas de outra maneira, como aquele jovem, né? Vende tudo o que tem e dá aos pobres. Ficou triste, foi embora entristecido, mas se lá na frente ele entendeu a mensagem do Senhor Jesus, ele se alegrou, porque o Senhor não estava trazendo prejuízo para ele, estava trazendo a vitória. E é assim que nós devemos entender. Então aqui nós vemos, a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Então eu fui contristado, porque eu vivia de uma maneira e Deus mostrou que tinha que ser de outra.
de momento fiquei entristecido, às vezes as pessoas nos julgam, não, essa palavra aí não é de Deus, essa palavra aí está mudando tudo que eu entendo, porque não é assim que eu aprendi, mas Deus está te ensinando agora, Deus está te ensinando. Eu vi uma pessoa dizendo assim, eu vou continuar fazendo isso até que Deus coloque no meu coração que eu tenho que mudar, porque ouviu uma mensagem que era diferente daquilo que a pessoa estava vivendo. E eu vou mudar quando Deus colocar no meu coração. Deus não vai colocar nada no teu coração. Você que tem que permitir que Deus entre na tua vida. Se a mensagem já está sendo trazida, você está num caminho errado. A mensagem vem e te corrige. Não, quando Deus mudar meu coração, não. O teu coração é o teu desejo carnal, o teu desejo material. A palavra de Deus nós recebemos e decidimos se seguimos ou não seguimos. Por isso que nós temos que estar atentos a toda a mensagem. Ouvir tudo retende o bem. Não, eu não senti, as pessoas dizem, não estou sentindo. Como assim não está sentindo? Será que Judas não sentiu a presença de Deus? Não precisamos sentir a presença de Deus todas as vezes que ouvimos a sua palavra? O culto é racional, não é sentimental, não é por sentimento humano, mas pela razão. Eu estou vendo aqui, a palavra diz assim e é coerente com a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é coerente com o que Ele está dizendo. Como posso amar os meus irmãos e odiar os meus inimigos? Eu tenho que amar a todos, diz a palavra? Não são da minha igreja, então vou odiar. Não servem a Jesus, então vou odiar. Não pode ser assim. Amor é amor. Então a palavra vem, nós recebemos, ouvimos, ficamos tristes, porque não é isso que eu aprendi, não era desse jeito, mas é a verdade. Isso é a verdade. Eu me rendo a Deus. Senhor, habita em mim, vem morar em mim. Eu quero fazer a tua vontade. Então, veio a tristeza, mas veio depois o arrependimento pela forma que eu vivia antes. E agora eu me converti, me transformei. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. E eu me arrependo das coisas erradas e aí eu tenho salvação, da qual ninguém se arrepende. Quem vai se arrepender de ter recebido a salvação? De maneira nenhuma. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, você deixou de ir em tal festa, estou triste, e não sei o quê, e arrependido de não ter ido, e essa tristeza não vai te ajudar em nada. De maneira nenhuma. Você devia dar graças a Deus de não ter feito as coisas erradas que o mundo oferece. Dê graças a Deus. O Senhor te guardou nisso. Dê graças a Deus. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Amém. Então, irmãos, o que nós temos que entender? Deus está olhando para o mundo todo. Aqueles que não são dele, Ele está mandando as mensagens, está ensinando o caminho da verdade. E a pessoa que não tem comunhão com Deus, que não tem temor de Deus, não vai jamais vai dar atenção a isso. Mas quem teme a Deus, quem quer salvação, como você, como eu, nós estamos atentos a todas as mensagens de Deus. Isso tem uma palavra muito boa que eu aprendi aqui e é muito boa. Então o que eu vou fazer? Eu vou examinar. Realmente está de acordo com os ensinamentos do Mestre, está de acordo com as palavras de Deus. Vamos vivendo, o Senhor conhece a nossa sinceridade. Posso ter sido em algum momento, em alguma coisa, enganado por alguma palavra mais perversa e que eu não me dei conta, mas o meu Deus, o nosso Deus, não nos abandona. Logo vem a mensagem, isso não está certo, o certo é isso aqui. É nessa hora que a gente pensa assim, puxa vida, eu tinha tanta certeza que eu estava certo, mas o Senhor está me mostrando, eu vou examinar. É assim, é dessa forma. Eu me arrependo daquela forma que eu vivia, aceito a correção do Senhor, fico triste de momento, mas logo vem a alegria da salvação, salvação da qual ninguém se arrepende. Então vamos seguir adiante, com a cabeça erguida, olhando para o alto, para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, aí a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.